E aí, galerinha do 8º ano? Tomaram uma água, respiraram para fazer mais exercícios? Isso mesmo, nós vamos continuar falando sobre orações, sobre período composto, orações coordenadas e orações subordinadas, tá bom? Vamos aproveitar para continuar trabalhando sobre o período composto por coordenação, tá bom? Frisar bem aí esse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Cronograma desta aula, 30 minutinhos para resolver exercícios. Claro, nós vamos retomar um pouquinho a parte de teoria, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, lembrando o que é período composto? Quando eu tenho duas ou mais orações. Como é que eu conto essas orações? Pelos verbos. Então, se você anotou aí, desenhou esse fluxograma no caderno de vocês, puxa uma setinha aí, lá em período composto. Duas ou mais orações. Quer dizer, dois ou mais verbos, tá bom? Porque nós voltamos lá no princípio do período simples. Quem é que comanda as relações sintáticas, pessoal? Verbo. O oráculo de Delfos. Tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Toda a relação sintática é ali, com o nosso coleguinha verbo. É o dono da brincadeira, tá? Então, falou em período composto, duas ou mais orações. Eu posso ter período composto por coordenação e posso ter período composto por subordinação. Coordenação, orações independentes, funcionam sozinhas, estão apenas organizadas de maneira coordenadas, tá bom? Aí eu vou ter sindética e assindética. Sindética com conjunção, assindética sem conjunção. Já o período composto por subordinação, eu tenho um caso de orações dependentes, tá bom? Eu tenho relação de dependência, não funcionam sozinhas, vão precisar de ajuda ali de uma oração e outra, tá bom? Eu tenho 3 tipos. Oração subordinada substantiva, valor sintático, uma oração inteira ali funcionando como função sintática da oração principal. Eu tenho oração adjetiva, vou ter retomada de informação, ideia de explicação, restrição. E eu tenho as adverbiais, tá bom? Que eu tenho um valor circunstancial ali, beleza? O interessante aqui é que nas orações subordinadas eu tenho a minha oração principal, a chamada oração principal, e tenho a chamada oração subordinada, tá bom? Vamos lá. No caso das orações coordenadas, duas ou mais orações que se ligam entre si sem relação de dependência. Anotem aí, eu já disse, sem. Grife esse sem, escreve com uma canetinha colorida, passa o marca-texto, porque é importantíssimo entender essa diferença. Enquanto a coordenada é sem relação de dependência, a subordinada é com relação de dependência, tá bom? Então, enquanto é sem, a outra é com, beleza? Nas orações coordenadas, eu tenho apenas as orações organizadas de maneiras coordenadas, coordenada mais coordenada, tá bom? Enquanto na subordinada, eu tenho relação de subordinação, seja substantiva, adjetiva ou adverbial, beleza? E aqui eu tenho a chamada oração principal, não tem jeito. Todo período composto por subordinação tem que ter oração principal. Sério, professora, tem que ter. Tem que ter. Uma, pelo menos, tem que ser chamada de principal. E a outra chamada de oração subordinada. Tá bom? Não tem jeito. Eu vou ter oração principal e vou ter oração subordinada. Por quê? Porque eu tenho relação sintática de dependência. Então, enquanto as coordenadas só estão em paralelos, eu tenho as subordinadas ali. Ó. Aqui eu tenho principal e aqui eu tenho uma subordinada coladinha nela. E aí, aquele bizuzinho, um esqueminha rápido para distinguir coordenado de subordinado. A primeira coisa é que na coordenada não tenho dependência, nem sintática, nem semântica, tá? Cuidado aqui com a semântica quando a gente entra lá nas sindéticas, tá bom? Professora, é porque se as sindéticas possuem conjunção e as conjunções são carregadas de valor semântico, isso não é dependência semântica, não? Bom, a relação de dependência, o detalhe semântica, a relação de semântica, né? Falar de semântica, eu tenho que ficar atento ao seguinte. Eu tenho na dependência mesmo de sentido ou eu tenho apenas uma exposição de sentido ali, de ideia gerada pela conjunção? É o que acontece na coordenada. Eu tenho apenas uma ideia de adversidade, eu tenho apenas uma ideia ali de
explicação, de adição, diferente lá da subordinada, em que a questão semântica está relacionada à ideia de dependência, não só de sentido, tá? Eu tenho uma relação de dependência temporal, consecutiva, de causalidade, de conformidade, vai além só do sentido da palavra, tá bom? Funcionam sozinhas? Sim, funcionam sozinhas. Se uma retirar, a outra vai continuar existindo, tá? E não existe oração principal. Por quê? Porque elas são coordenadas entre si. Lá nas orações subordinadas, eu tenho o quê? A dependência sintática, tá? Uma vai depender da outra para ter sentido completo. Não funcionam sozinhas, vai ter que ter uma ali para ajudar, para apoiar de maneira sintática ou de maneira semântica, tá bom? E existe oração principal. Tem que ter oração principal e oração subordinada, beleza? Deixem isso bem claro na cabeça de vocês, a diferença de coordenada e a diferença de subordinado, tá? Nas próximas aulas, o nosso professor, ele vai resolver as questões com vocês, algumas questões em que ele vai trabalhar bastante. Esse período é composto por coordenação ou subordinação. Então, vocês vão perceber isso como? Como é que eu vou descobrir, professora, se na minha atividade eu estou trabalhando com oração coordenada e com oração subordinada? Você vai ver a questão da dependência. Se você fala as orações separadamente e elas funcionam, são coordenadas. Se você pronuncia essas orações e você percebe que tem uma relação de dependência ali, é um período subordinado, tá bom? O professor, ele vai trabalhar bastante essas questões aí com vocês, inclusive umas tarefinhas que foram para casa, tá bom? Aí vejamos aqui, né? Falei para vocês sobre o período misto, em que uma mesma estrutura de período pode possuir mais de um tipo de composição ali na análise sintática, nas estruturas sintáticas. No mesmo período, eu posso ter orações coordenadas e posso ter orações subordinadas, tá bom? Detalhe que algumas estruturas, algumas orações, elas funcionam de maneira coordenada e de maneira principal ao mesmo tempo, beleza? Por exemplo, ele viajou para o interior, mas voltará quando as aulas começarem. Foi um exemplo, inclusive, que eu já dei para vocês na aula anterior. Perceba que o mas voltará tanto funciona como oração coordenada, porque está paralelo à oração anterior, funcionando de maneira independente, como ela também será considerada uma oração principal, quando eu vejo a relação que ela tem com a oração seguinte, quando as aulas começarem, que é uma oração subordinada adverbial, eu já disse para vocês corrigirem aí, né? Adverbial temporal, tá bom? Em que quando as aulas voltarem, eu tenho uma relação de tempo, tá? Aí, sobre essa oração principal, ok? Isso a gente chama de quê, pessoal? Período misto. Quando vocês estiverem fazendo as provas de vocês, de vestibulares, de concursos, testes da vida, vocês lembrem do período misto. Por quê? Porque a língua é viva, tá? Ela é movimento, beleza? Agora, vamos aqui a algumas questões, tá bom? Nós vamos trabalhar bastante com a semântica, com a ideia de sentido, bastante raciocínio lógico. Eu quero todo mundo aqui prestando atenção nessas atividades, que elas são muito boas. Imagine que um grupo de amigos esteja trocando ideias para decidir onde irão acampar nas férias. Durante a conversa, dois deles expõem as seguintes opiniões a respeito de uma determinada praia. Falante 1. Aquela praia é um paraíso, mas o acesso a ela é muito difícil. Falante 2. O acesso àquela praia é muito difícil, mas ela é um paraíso. Comparando esses enunciados, só não é correto afirmar. Olha, atentem-se ao comando da questão. O primeiro comando lá está dizendo que eu tenho dois amigos, tá? Que vão decidir onde irão acampar. E aí eu tenho a fala deles dois, do falante 1 e do falante 2. O comando principal da questão, comparando esses enunciados, só não é correto afirmar. Ele quer a questão errada, viu, gente? Ó, não é correto afirmar, ele quer a questão errada. Vejamos, letra A. Na fala de ambos, o termo mas
estabelece o mesmo tipo de relação semântica, de oposição. É de oposição? Ó, aquela praia é um paraíso, mas o acesso a ela é muito difícil. Sim, né? Ser um paraíso, a gente preferia que fosse mais fácil, mas tem uma quebra de expectativa ali, faz até a gente refletir, será se vale a pena? Ela é muito bonita, ela é um paraíso, mas será se vale a pena? É tão difícil chegar lá? Dá uma ideia aí de quebra de expectativa. O acesso àquela praia é muito difícil, mas ela é um paraíso. Olha, me faz refletir, é muito difícil, mas eu acho que vale a pena. Então, perceba que nas duas situações eu tenho uma questão de oposição. Então, a letra A está correta. O mas, a conjunção mas aí, estabelece o mesmo sentido, o mesmo valor semântico, tá? É a questão que eu quero? Não, professora, não é a que eu quero. Por que não é a que eu quero? Porque ele está pedindo aqui que é incorreta. B, os dois amigos concordam tanto em relação à beleza da praia, quanto em relação à dificuldade de acesso a elas. É verdade? Vamos lá, no falante 1 ele disse que a praia é muito bonita, é um paraíso, que ela é de difícil acesso. O falante 2, que ela é de difícil acesso, que ela é um paraíso. Tá certo? Tá certo, sim. Tá correto, professor. Os dois concordam que ela é um paraíso e que também tem um difícil acesso. Pronto, letra B está correta. Não é o item que eu preciso. C. Para o falante 1, o fato de o acesso à praia ser difícil é mais relevante do que ela ser um paraíso. Olha só. Aquela praia é um paraíso, mas o acesso a ela é muito difícil. A praia ser de difícil acesso é mais relevante? Sim. É como se ele estivesse dizendo assim, ela é muito bonita, é boa mesmo, vale a pena, é um paraíso. Mas é tão difícil acesso. Sabe, você vê até assim a cara já de preguiça da pessoa em querer tentar chegar naquela praia, não é? Não, vamos àquela outra, que é melhor, é mais fácil, mais simples de chegar. Então, o fato dela ser de difícil acesso, pessoal, é mais relevante. É um problema, é um obstáculo e tanto, tá? É o item que eu quero? Não, professora, porque está correto. Ele quer a errada. Sobrou para mim a letra D. Não é possível identificar a diferença na opinião dos falantes, pois eles usam as mesmas orações apenas ordenadas de maneira diferente. Não, pessoal. Olha, a língua é viva. Está em movimento. Eu já disse para vocês que eu posso dispor as orações do jeito que eu quiser, os termos sintáticos. E que, às vezes, isso pode interferir, sim, no objetivo do enunciado. Nos dois casos, eles gostam da praia, acham a praia um paraíso, só que ela é de difícil acesso. No caso do falante 1, aquela praia é um paraíso. Mas isso faz com que ele reflita, pense melhor se vale a pena ir até lá. Mas é de difícil acesso. Não vamos não, consigo até perceber ele aquela preguicinha. Sabe? Vamos para outra. Essa aqui não. Vai dar muito trabalho. Já o falante 2, ele diz assim, olha, ela é de difícil acesso, mas é um paraíso. Como se valesse a pena arriscar e chegar até lá. Então, eu não tenho aqui sentidos iguais, tá bom? A letra D está errada. E é justamente a questão que eu quero. Só não é correto afirmar que não é possível identificar diferenças na opinião dos dois falantes, pois eles usam as mesmas orações, apenas ordenadas de maneira diferente. Isso é mentira, tá errado. Vamos aqui. O jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem sobre um relatório da ONU que analisava as desigualdades sociais no mundo. Integrava a reportagem de um artigo a respeito da situação do Brasil quanto aos aspectos apresentados no relatório. O título do artigo, de autoria do jornalista Fernando Dantas, era o seguinte: o nível é muito ruim, mas o progresso tem sido bastante rápido. O nível é muito ruim, mas o progresso tem sido bastante rápido. Estão vendo aí, gente? Lendo apenas este título, o leitor poderia antecipar que, ao longo do seu artigo jornalista, olha o comando da questão. Eu tenho um título, tá bom? O título de um artigo. E a questão quer saber
o que o leitor pode antecipar sobre o que diz esse artigo. Será que ele está falando a favor, ele está falando contra, né? Vamos pensar. A. Daria ênfase aos aspectos negativos da desigualdade social no Brasil. Ele está enfatizando, gente, essa parte negativa, vocês acham? Bom, o nível é ruim, mas o progresso está indo bem. Sabe? Na mesma hora, assim, ele, como se ele corrigisse. Olha, não tá bom. É que nem aquela história, ele roubou, mas ajudou, sabe? Tentando minimizar a situação. Então, isso não é jogar negativo, né? Pelo contrário, dá um jeitinho positivo aí. Não é essa a questão. B. Iria explicitar seu ceticismo quanto aos avanços da diminuição das diferenças sociais em nosso país? Professor, o que é ceticismo? Ceticismo, minha gente, é descrença, dúvida, né? Iria explicitar suas dúvidas, né? Suas descrenças, sua incredulidade aos avanços da diminuição? Bom, parece sim que ele não tem muita dúvida, né? Ele acha que está indo bem, que está no caminho certo. Está lento, mas está dando certo, tá? Então ele não está incrédulo sobre os avanços da diminuição das diferenças sociais, tá bom? C. Iria fazer uma abordagem ufanista do sucesso alcançado pelo Brasil na superação das desigualdades sociais? Ah, gente, ufanista também é demais, né? Primeiro, ufanista significa um orgulho exagerado, um patriotismo excessivo. Também demais, né? Ele achar, nesse artigo, levando em consideração que ele já colocou que o nível é ruim, né? Mas o progresso está indo bem, está na linha certa, no caminho correto. Mas também o ufanismo, esse patriotismo exagerado, não, de jeito nenhum. Porque se fosse por isso, ele nem diria que o nível era ruim, tá? Letra D. Priorizaria os aspectos positivos dos resultados alcançados pelo país até aquele momento, sem, no entanto, deixar de fazer referência aos aspectos negativos. Olha aqui, pessoal. Ele prioriza os aspectos positivos. O nível é ruim? Tá, é ruim, eu já sei que tá ruim, mas vamos olhar para esse lado bom aqui, olha, o que deu certo, olha, os avanços, tá lento, mas tá dando certo, estão acertando aqui, estão acertando ali, estão vendo? Tem um problema? Tem. Um problema sério, grave? Tem. Mas vamos focar bem aqui no ponto positivo, tá bom? Não vamos deixar de falar do ponto negativo, tá bom? Das coisas ruins, mas vamos exaltar os positivos aqui. Então, uma pessoa, um leitor, quando visse esse artigo, ele já pensaria nisso. Eu tenho um problema. Eu sei desse problema. Mas eu também tenho uns pontos positivos. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu de positivo? Que vai melhorar? Nem que está melhorando, vai melhorar, né? Então, letra D. Muito boa essa questão, viu, gente? Essas duas últimas questões aí, muito raciocínio, muita interpretação. Vamos a esta outra que também é muito boa, pessoal. Olha aí, ó. O presidente de um time de futebol pretendia demitir o técnico, porque o time vinha jogando mal e perdendo seguidamente. Sabendo que corria o risco de ficar sem emprego, o técnico fez algumas alterações na equipe para um determinado jogo, no qual aconteceram 2 fatos. Olha aí o comando da questão. O técnico ia ser demitido, ele ficou sabendo, desconfiou dessa possível demissão e mudou um pouco a estratégia para tentar melhorar a imagem. Acabou que aconteceu. O time jogou muito bem, tá? Ele mexeu no time e o time se saiu muito bem e o time perdeu. Estão vendo aí? O time jogou muito bem, mas não teve jeito, ainda perdeu. Após a derrota, o presidente chamou o azarado treinador para uma conversinha da qual se extraíram estas frases. O time jogou muito bem, mas perdeu. Embora tenha perdido, o time jogou muito bem. Vamos pensar. A. Em qual das frases a oposição entre os 2 fatos é mais enfatizada? Fica mais evidente. Em qual é a mais atenuada, e qual é mais atenuada e menos radical, perdão. Bora lá. O time jogou muito bem, mas perdeu. Não teve jeito. Pode ter jogado bem, mas o importante que era ganhar, não ganhou, perdeu. Ficou enfatizado, né, gente, que
A questão de ganhar era tudo. Ou ganhava. Perder não tem justificativa. Podia jogar mal, mas que ganhasse era o importante. Então, percebe-se que no 1 aqui, né, ela é mais intensa em 1, mais negativa. Já em 2, ela é mais atenuada, menos radical. Ele falou assim, olha, mas ele perdeu, mas olha o lado bom, os jogadores foram bem, tiveram um bom desempenho em campo, vamos olhar para isso. Perder, todo mundo perde. Às vezes também não depende da gente, né? Depende do outro time, que às vezes também estava muito bom, estava bem preparado. Então, percebe-se que há aí uma ideia bem mais atenuada. Quando eu olho para esses períodos, pessoal, eu vejo inclusive que o período 1 aí, o time jogou muito bem, mas perdeu, eu tenho uma orações coordenadas. Eu disse, olha, o time jogou muito bem. Olha, o time perdeu. Bacana, beleza, dá para entender, tá bom? Agora, quando eu digo assim, ó, embora tenha perdido, o time jogou muito bem. Eu disse, olha, gente, o time jogou muito bem. Tem sentido completo. E se eu chegar assim, olha, pessoal, embora tenha perdido. Você tenha perdido o quê, professora? O que é embora? Eu não estou entendendo. Conclua, professora. Perceba que eu tenho aqui uma ideia de subordinação entre os dois períodos, tá? O primeiro aí é coordenado, o segundo já é subordinado, né? Tem uma relação de dependência. Letra B. Qual das frases foi mais provavelmente extraída da fala do técnico e qual foi extraída da fala do presidente do clube? Justifique. Bora lá. Vamos pensar no seguinte. Deixa eu voltar aqui. O presidente do time pretende demitir o técnico, né? Ele já tem isso na cabeça que vai demitir o técnico. O técnico não quer ser demitido. Tanto é que ele faz uns ajustes aí. Aí vamos lá. O time jogou muito bem, mas perdeu. O que vocês acham? Essa fala aqui é do técnico ou essa fala aqui é do jogador, do treinador? Quem é que queria que ganhasse a qualquer custo? Tinha que ganhar, independente do desempenho do jogador. O presidente, né? O presidente, ele precisa do time ganhando. Então, acredita-se que aqui, né, provavelmente essa fala tenha sido do presidente. Ah, tá, ele jogou bem, beleza, mas o importante era ganhar e perdeu. O que adianta? Queria era vencer, queria era o troféu, e aí? Percebe-se assim que há até uma chateação aqui, né? Já o segundo, embora tenha perdido, o time jogou muito bem. Olha, perdeu dessa vez, mas os meninos foram bem, tiveram um bom desempenho em campo. É como se dissesse assim, vamos tentar mais uma vez, se foi bem, na próxima a gente até consegue ganhar. Se jogou tão bem, foi tão, sabe, como se dissesse, não ganhou, mas andou perto de ganhar. Então aqui eu já tenho um treinador tentando amenizar a situação dele ali, tentando garantir o emprego, tá? Então, A2 é provavelmente, provavelmente foi a fala do técnico, tá? Que com ela atenua o fato de o time ter perdido e valoriza o fato do time jogar bem. Sim, o time jogou bem, os meus jogadores foram bons. Então, quer dizer que ele teve boas estratégias ali na hora de coordenar o time, os jogadores. Então, ele está atenuando. Aqui foi o técnico, tá? Já A1, o falante enfatiza que o time perdeu a dissertativa, mas perdeu, que é um fato negativo, anula completamente o jogou bem. Não me interessa jogar bem. O que interessa é ganhar. O presidente, essa é a cabeça, tá? Então, conclui-se, portanto, que essa é a fala do presidente, para quem o importante era que o time ganhasse. A proposta dele era esse, ganhar. Como o time ia ser em campo, não me interessava. Ele queria era o troféu. Então, a gente consegue aí perceber pela organização das estruturas sintáticas de quem é a fala aí, tá? Muito boa a questão, né, pessoal? Vamos ver aqui. Algumas conjunções podem trocar de valores semânticos conforme os enunciados linguísticos elas forem introduzidas. Esse fato é muito comum com a conjunção e, que em geral costuma ser introduzir orações coordenadas sindéticas aditivas. Contudo, a mesma conjunção pode introduzir outras classificações coordenativas. Assim, observe os enunciados e depois explique a diferença que há em cada um, seguindo de uma análise sintática. Olha aí, gente.
Ele está falando aqui da conjunção e, que pode, né, que na sua essência ela é aditiva, mas em alguns contextos muda a sua classificação. Já falamos sobre isso, tá bom? E aí depois a gente nós iremos fazer uma análise sintática e vamos explicar essa diferença de sentido. O governo prometeu que viria e não veio. Oração coordenada sintética adversativa. Ó, ele disse que vinha, mas não veio. Porém, não veio. Uma quebra de expectativa. Quando alguém diz que vem, ela tem que vir, né? Então, tem uma quebra de expectativa ali. Eu estudei muito e passei no Enem. O que é que se conclui de uma pessoa que estuda muito? Ela é aprovada. Então, conclusiva. Chegou e sentou na última carteira. Chegar e sentar. Eu tenho ideia de adição. Então, eu tenho, através do contexto do enunciado ali, 3 classificações diferentes para a mesma conjunção. Enquanto a primeira dá a ideia de adversidade, a segunda de conclusão e a terceira de adição. Quando eu faço análise sintática, a conjunção é a mesma, mas por possuir valores sintáticos diferentes, a classificação também será diferente, tá bom? Vamos aqui. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. A conjunção e foi empregada pelo poeta com valor aditivo. Vamos pensar. O mundo é grande e cabe nessa janela de mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. E aí, pessoal, vocês acham que ela tem valor aditivo em todos ou eu tenho uma diferençazinha aí? O que vocês acham? Bom, vamos lá. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Gente, como assim? O mundo é grande, mas cabe numa janela. Ele fala assim, o mar é grande, mas cabe na cama. O mar numa cama. Olha a diferença aqui de extensão. Não está dando certo. Tem uma quebra de expectativa. Algo não está dando certo aqui. E quando ele diz assim, o amor é grande e cabe no breve espaço do beijar. Aqui eu já tenho uma ideia de adição, de soma. Então, perceba, quando eu faço a análise sintática aqui, eu percebo que as orações coordenadas elas têm valores semânticos diferentes, causados pela conjunção e, tá bom? Deus não fala comigo e eu sei que ele me escuta. O conectivo e pode ser substituído sem contrariar o sentido por. Deus não fala comigo e eu sei que ele me escuta. Dá ideia de quê, gente? Assim, se ele não fala comigo, espera-se o quê? De uma pessoa que não fala, Deus não fala comigo e eu sei que ele me escuta. Tá dando ideia de quê? De contrariedade, né? De oposição. Então, no entanto, né? Deus não fala comigo, no entanto, eu sei que ele me escuta. Porém, eu sei que ele me escuta, mas eu sei que ele me escuta. Então, eu tenho uma ideia de contrariedade, oposição, adversidade aqui, tá? Por que que não pode ser as outras? Elas têm valores semânticos diferentes. Se a oração lá, principal, original, tá te dando ideia de contrariedade, você vai procurar uma conjunção que também estabeleça essa relação de sentido, tá? Porque ela diz assim, ó, no comando, sem contrariar o sentido, ou seja, mantendo o mesmo valor semântico. Sétimo, pode acusar-me, estou com consciência tranquila. Os 2 pontos do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se no nexo entre as 2 orações pela conjunção, olha aí, pode acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Me dá ideia de quê, pessoal? Dá uma ideia de explicação, né? Pois, porque, pode acusar, porque eu estou com a consciência tranquila. Pois, que eu estou com a consciência tranquila. Dá uma ideia de explicação, é justificativa. Não me importa que você me acuse. O importante é que minha consciência está limpa, tá? Então, dá uma ideia de explicação. Qual conjunção aqui dá ideia de explicação? A letra D, pois.
portanto, é conclusivo e aditivo, né, na maioria dos casos, e o como aqui dá uma ideia ali de comparação. Vejamos, assinale a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética. Ou seja, ele está querendo uma que não tenha conjunção. Na festa de Natália comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Olha, que não apresenta uma assindética, perdão. Olha, assindética. B, não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. Tem conjunção? Não tem. O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. Tem conjunção? Não tem. Cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. O portanto aí é uma conjunção, então já sei que ela é sindética, é justamente a questão que eu quero. Nona, todas as alternativas apresentam uma conjunção coordenativa adversativa, exceto, olha só, todas são adversativas, uma não é. Não queria ir para a faculdade, mas gostou do curso e do lugar. É a adversidade, né, gente? Oposição aí, contrariedade. B, ele trabalha muito, porém nunca guarda dinheiro. A pessoa trabalha muito e não conseguir guardar um dinheirinho, né? Não dá certo. C, Carla estava de mau humor. No entanto, apresentou muito bem o trabalho. Olha aí. É uma pessoa de mau humor, mas desenvolveu bem o seu trabalho. D, demoramos para chegar na praia, pois estava muito trânsito. Ah, que eu já tenho uma ideia de explicação, né? Ele está justificando aí a demora de ter chegado à praia, tá bom? Então, nona, letra D. A, B e C são coordenadas sindéticas adversativas. E a letra D, coordenada sindética explicativa. Vamos lá. 10ª, eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. A frase é uma oração coordenada, vamos lá, eles estão brigando muito, oração coordenada sindética. Logo irão se divorciar, eu tenho uma ideia de conclusão, né? 11. As orações coordenadas aditivas expressam a ideia de soma. A alternativa abaixo que não apresenta essa ideia é... Bom, gente, de cara aqui, né? Ó, ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer. Da ideia de alternância, né? Uma coisa ou outra. E a 12, faço todos os trabalhos de casa de manhã. Fico com a tarde livre. Logo, né? Como é que qual não se poderia substituir? Ora, se é conclusiva aqui a ideia, logo assim e o pois não dá certo. Só vai restar o contudo. E a nossa última questão, não entendia ou fingia não entender. A palavra destacada é uma conjunção coordenativa alternativa, da ideia de alternância, tá? Eu não entendi ou fingia não entender. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço e nos encontramos em breve.